Bem, eu vim aqui para outro motivo. Eu vim aqui para falar, efetivamente, do nosso querido, das relações perigosas e podres que existem no Brasil entre o crime e o Estado. Por isso que eu hoje posso considerar, com todo respeito, o PCC como uma entidade privada, público-privada. É uma PPP, uma parceria público-privada. Por que, Rubem, você fala isso? Porque os fatos corroboram a meu favor. Eu só selecionando material aqui, gente, que eu guardo. Inclusive, Christian, por favor, coloque esse toque de recolher, utilidade pública, nós também somos utilidade pública, e a gente vai colocar aí um toque de recolher no Rio de Janeiro. Para quem é do Rio de Janeiro, está aí, como o crime é semi-estatal. Hoje o crime já está nos 3 poderes, graças a Deus, executivo, legislativo e judiciário. Como nós temos o crime enraizado em tudo isso daí, hoje cabe a gente fazer isso aí. Os Estados Unidos não ganha, não. Eu não vou torcer para ninguém, Sefliken, eu não vou torcer para ninguém, eu não torço para milionário, eu não torço para CNPJ, eu não torço para direito de imagem. Ali são 11 jogadores que cada um tem uma diretoria de imagem, tem uma gerência de marketing, tem um personal stylist, tem o cara que diz como ele vai sair, com que brinquinho ele vai sair. Vamos embora. Toque de recolher hoje, gente. Taquara, Biquinha, Curicica, Cidade de Deus e Colônia. Estamos enfrentando uma guerra e com isso a ordem foi dada. Hoje é toque de recolher. Não saiam de casa. Hoje tem um grande jogo lá, um clássico, Comando Vermelho versus Milícia. É milícia, né? Mas foi dado. Papo foi dado. Você vê que a única coisa que pode fazer é o seguinte: a que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Não tira esse vídeo, não tira essa foto daí não, Cristian. Eu prefiro falar aqui no cantinho baixo para todo mundo durante 5 minutos e explicar qual é, pelo menos, o projeto e a diretriz do partido do qual eu sou pré-candidato. Eu quero dizer para vocês que ontem eu estive no partido, fiquei o dia todo lá praticamente, e discutimos muito isso daí. O Rio de Janeiro, ele pode pensar em fazer o que quiser. Trazer indústrias, investir na educação, melhorar as rodovias, melhorar os acessos, melhorar o transporte, criar transporte viário, túnel por debaixo da Baía de Guanabara, integração de todo o Estado, a volta das ferrovias, cara, a melhoria de todo o sistema educacional, voltar para um projeto semi-CIEP, está isso dentro da pauta, semi-CIEP, com administração dupla, ou seja, as escolas não serão, os CIEPs não serão mais administrados única e exclusivamente por uma professora, uma diretora pedagógica, que hoje é obrigada a carregar o fardo de toda aquela estrutura, levando o dedo na cara, sofrendo ameaça de morte. Você sabe com quem que eu estou falando? Meu primo trabalha na Boca, meu irmão trabalha na Boca, minha irmã é mulher do gerente da Boca, uma das 30 mulheres que o cara tem, do harém dele. Então é o seguinte, é aquilo ali, e a gente vai deteriorando. Porque muito bairro que você ouve falar no Rio de Janeiro, por exemplo, na Ilha do Governador, todos os lugares que tem tráfico, tudo 100% asfaltado. Na Ilha do Governador não tem 1 metro de estrada de terra, não tem 1 metro sem iluminação. A Ilha do Governador é toda urbanizada de ponta a ponta. Quem conhece a ilha, como eu conheço, sabe disso. A Ilha do Governador, aonde tem crime, é em rua asfaltada, com iluminação, com água, com creche, com escola, com tudo, com transporte, com a porra toda. Ali entrou o Crime SA, a empresa que domina aquele setor, que bota a barricada no meio do asfalto, que tem um operador de barricada.
aonde você tem que entrar com o farol desligado e o pisca-alerta ligado, porque a autoridade cessionária daquilo ali, e tem lá na ilha, é mentira, é brincadeira, é a 500 metros, 300 metros da delegacia. A culpa é do policial? Não. A culpa é do Estado. A culpa é do Estado. Porque os policiais, se você deixar os bons policiais se juntarem e fazer, tem plano para tudo isso daí. Mas não pode, porque é ali que o político arruma voto. É ali que o procurador, o desembargador bandido leva propina. Não do cara porque ele não conhece o bandido. O bandido contrata um advogado e o advogado, com a pompa e circunstância, vai lá, faz um negócio, conversa a palavra certa, as palavras mágicas, aquelas palavras quase maçônicas, né? Estou falando maçônica, mais uma vez, interpretação de texto, gente. Maçônicas por causa do rito secreto. Então, ele fala uma palavra mágica lá e aquilo comove o magistrado, e o magistrado solta o bandido com 30 mortes, solta com tudo isso aí, quando esses advogados vão lá fazer isso. A gente sabe muito bem como funciona. Então, é esse o quadro que nós temos aqui. Está aí, olha, toque de recolher. Então, o que acontece? Tem que mexer na educação? Tem. Tem que mexer na saúde? Tem. Tem que mexer em tudo? Tem que mexer no Detran? Tem que mexer no transporte? Tem que mexer em tudo. Agora, tem duas coisas que tem que mexer de cara. Uma é o saneamento do Estado inteiro, no conjunto total, uma auditoria total, em todos os seus membros, todos que têm cargo de decisão, todas as denúncias de funcionário, uma força-tarefa com membros do governo federal, do governo estadual, de outros lugares, tá? Uma força-tarefa suprapartidária. Ninguém vai perguntar ali se alguém é do PT ou se alguém é do PL. Por favor, nós temos que mudar isso, nós temos que pular esse estágio maldito, onde talentos e capacidades são enterradas apenas porque você enxerga ele como torcedor de outro clube, outro time. Ninguém aguenta mais isso. Isso é asqueroso, é nojento. Eu não preciso de esquerdinha nenhuma lutando por direitos dos manos. Eu quero que você vá para o inferno. Eu quero que o professor Fraga vá para a casa do caralho. É para lá que o professor Fraga vá para lá, com a historinha dele, com a conversinha dele. Como eu falei, você consegue, se você é bem nascido, se você nasceu em berço de ouro, ou berço de prata, ou mesmo algo melhor do que lata, você tem costume de se solidarizar com o bandido, porque o bandido nunca teve oportunidade. Mas você esquece que o cara que limpa a rua que você mora, que cata o lixo que você joga para fora, que você produz, o cara que te dá todo o apoio vem desses lugares, mas você não enxerga ele, você trata ele como invisível social, você trata com desdém o lixeiro da sua rua, que é o cara que teve a mesma condição socioeconômica do bandido, também vem de um lar desestruturado, também vem de uma série de situações e optou por ser trabalhador, por seguir a vida pelo bem. Mas você chama ele, você tem preconceito dele, você vê ele como invisível social. E depois, para aparecer bem na fita e na foto, você é solidário do criminoso, do assassino, do psicopata, do ladrão, do marginal, do cara que está cheio de morte nas costas. Tadinho, ele teve uma infância ruim, o baiano sofreu muito, por isso que ele é criminoso. Mas o Zé da limpeza, o Zé servente de obra, o João, que abre buraco com a picareta, esse não, esse é invisível social, esse você não enxerga para ele. Você enxerga o bandido de fuzil na mão, que é tatinho, a polícia está sendo má com ele. Agora, o cidadão que trabalha, que toca as funções mais elementares, que trabalha nas piores condições e mora nesses muquifos, nesses lugares, nessa desgraça que tem que ser terminada, tem que acabar, tem que erradicar. A favela é para ser erradicada. Já houve favelas erradicadas no Rio de Janeiro. Você, com o tempo, tem que erradicar todas. Aquilo não é modo de viver, aquilo não é modo de ninguém viver, aquilo não é condição humana de ninguém viver. Dane-se, tem gente lá se aproveitando disso? Tem especulação? Tem, mas é isso aí, a gente vai botar tudo no chão para fazer isso. O primeiro passo que você tem que dar é segurança pública, é mostrar que você veio, é criar uma força-tarefa capaz
de mudar o cenário do Rio de Janeiro e, por conseguinte, mudar o cenário da sua cidade, porque o Rio de Janeiro é apenas a 16ª cidade capital mais violenta do Brasil, ou seja, tem 15 mais violentas do que ela. Então, e você só consegue enxergar o Rio de Janeiro, porque existe uma maquinação em torno disso daí. Foi feito um processo aqui no Rio de Janeiro. Hoje, o Rio de Janeiro é o home office da criminalidade nacional. O cara é dono de boca de fumo em São Luís do Maranhão e ele está no Rio de Janeiro. Ele é dono de boca de fumo em Belém do Pará e ele está no Rio de Janeiro. Ele é dono de boca de fumo em todo lugar. Por que ele está nesse resort do negócio? Porque o Supremo Tribunal Federal disse assim: as autoridades que deveriam zelar pelo povo, que nunca receberam voto, que foram escolhidos por ratos do Congresso e nomeados por um rato do Palácio do Planalto, essas figuras criaram um regime especial para o Rio de Janeiro, que transformou o Rio de Janeiro no resort da criminalidade. Está todo mundo de home office aqui, todo mundo trabalhando em casa, cuidando do tráfico lá em outra capital, em outro lugar do país, do Rio de Janeiro, porque é seguro, porque é tranquilo, praias bonitas, mulheres bonitas, uma lei de exceção cuidando e salvaguardando seus interesses, aonde você vê o Estado de mão dada com crime, como o Estado deu de mão dada com crime desde que o PCC era apenas uma organização de merda, que em 2006, ao fato de que o Estado promoveu uma transferência de todas as lideranças do PCC, em 2006, o sistema prisional de São Paulo, junto com a vara de execuções penais, pegou todo mundo. Marcola saiu daqui, Marcola já tinha tudo aqui, tinha o advogado que falava com ele, tinha o pombo correio, tinha o carcereiro que era parceiro dele, que trazia o que ele queria, tá? Vendiam, dá um McDonald's para ele, dá um Big Mac para ele por R$300, tranquilamente, compra por 30, vende por 300, tá bom. Tudo tem preço na cadeia. A cadeia brasileira, na maioria das vezes, como não é um sistema estanque, como nem todas são federais, como nem todas são, como eu defendi, que elas sejam tomadas conta, como na Rússia, pelas Forças Armadas, sim, soldado, Forças Armadas, aqui o cara, ele quer uma Coca-Cola zero, eu estou de dieta aqui na minha cela, eu quero uma Coca zero. Porra, dá 100 prata que o cara traz a Coca zero para você. O próprio sistema te encarrega de dar a Coca zero. Ela custa R$10, R$9 quente, gelada custa R$12 e o cara te vende por R$100. Você quer um Big Mac? Vai ter um Big Mac. Você quer um bolo para fazer o aniversário? Você vai ter o bolo. É onerado entre 500% a 1.500% o valor, mas aquilo ali funciona perfeitamente. E o que aconteceu? A vara de execuções penais, junto com a Secretaria de Justiça, tirou todo mundo. Os caras decretaram, deram uma ordem, partida do Marcola, e de lá de dentro da cúpula é o seguinte: saiam para a rua e matem agentes da lei. Bem, até hoje, ninguém sabe quantas pessoas foram mortas. Tem gente dizendo que foram mais de 200 agentes, foi tudo encoberto. Matando. Eu tive lá nessa época. E, para piorar, eu trabalhava à noite. Eu fiquei em Jundiaí, no residencial The Grapes, no centro, e ia trabalhar toda noite em Várzea Paulista. Eu e mais 2 técnicos da Petrobras, fazendo acompanhamento de curva de desempenho de bomba, fazendo relatório, assinando relatório, fazendo o trabalho que eu sei fazer e que fui adestrado para fazer, treinado para fazer e que eu tenho capacidade para fazer. Então, a gente estava fazendo curva de desempenho de bomba durante uma semana. Nós pegamos aquilo tudo ali, andávamos de madrugada naquele período em que as pessoas saíam na rua e assassinavam aleatoriamente as outras, porque era a ordem do PCC. E o que fez o Estado? Se vocês quiserem saber o que eu faria como Estado, né? Aí é diferente. Que eu faria como Estado.
O que eu faria como Estado seria Bukele elevado à enésima potência, com pitadas de Stalin, tá? E de mais outros aí. O que eu faria? Ah, você está matando os homens, tá? Tá bom. Olha, deu uma desinteria total lá, o pessoal acha que deu um vazamento de gás no sistema de aquecimento e todo mundo veio a óbito. Eu quero te dizer, eu quero saber se alguém custodiado por mim, pelo Estado, vai ameaçar o Estado. Eu esmago, eu piso em cima, eu faço patê dele, de quem vem assisti-lo, de quem vem defendê-lo, de jornalista, de todo mundo. Eu vou fazer patê de todo mundo, porque o que importa é o conjunto da sociedade. Eu sei que em 2006 foi feita a maior parceria público-privada de toda a história do crime no Brasil entre o PCC e o governo de São Paulo. Agora está havendo um rompimento, tá? Um rompimento entre lideranças do PCC. A grande empresa, só para vocês saberem, o PCC fatura algo em torno de 10 a 15 bilhões por ano. Qual a principal atividade do PCC? Fintech de fachada e exportação de cocaína pelo Porto de Santos. É tanta cocaína que sai no Porto de Santos que existe traço de água na cocaína onde os navios andam ali. Vocês podem procurar aí, o Christian pode até achar, tem aí. Ou seja, na Baía de Santos inteirinha, existe, olha que a água ali é renovada, tem traço de cocaína, de tanta cocaína que sai ali. O resto são fintechs, o resto são deolanes, o resto são influencers, o resto são postos de gasolina, o resto são agências de automóveis, o resto são lavadores de dinheiro em várias escalas. Tem escala 1, escala 2, escala 3. E, principalmente, é claro, uma corrupção alta, bem grande, envolvendo os três poderes. É vereador no esquema, é deputado estadual no esquema, é deputado federal no esquema, é senador no esquema, é governador no esquema, é juiz no esquema, é desembargador no esquema, é promotor no esquema, é procurador no esquema, é delegado no esquema, é chefe de plantão no esquema, é todo mundo no esquema. Tem dinheiro para todo mundo. Só para vocês saberem, o PCC compra 1 quilo de cocaína por $3.000. $3.000. Ele vende esse quilo de cocaína na Europa por $60.000. Tá? É 2.000% de lucro. Ou seja, tem gordura para todo mundo. Tem gordura para Deolane, tem gordura para todo mundo. Bet, tudo isso. Tudo que dá para lavar dinheiro, tudo que dá movimentação alta de dinheiro, agências de automóveis de alto luxo, alto padrão, posto de gasolina, transportadoras, tá? Tudo isso daí. Transportadoras, redes de farmácia. Pastores, o pastor é coletor. O pastor é o cara que pega da biqueira. O pastor está mais envolvido com o Comando Vermelho. O Comando Vermelho tem uma estrutura nacionalista. Brava gente brasileira, longe vá, temor civil, ou ficar a pátria livre, ou cheirar pelo Brasil. Tá? Então é o seguinte, o Comando Vermelho é que tem mais isso daí. O PCC é uma Cosa Nostra. O PCC, ela mata por método. Ela elimina por método. O PCC não precisa ostentar armas. Ela fez um acordo com o Estado de São Paulo, como o forte do PCC não é o varejo serve para alimentar o seu exército, e a ordem do varejo é o seguinte: não encara a polícia, se for preso, vai ser preso, engole e pronto. Não enfrente a polícia. Bandido de São Paulo, com raríssimas exceções, enfrenta a polícia. Ele não enfrenta. Policial entra dentro de favela,
de moto atrás de bandido de lá e não existe reação. Se o cara fizer isso aqui no Rio de Janeiro, ele é assassinado lá dentro. Porque aqui no Rio de Janeiro o sistema é outro. Hoje eu estou falando do PCC. Calma que depois eu falo do CV. Eu estou falando do PCC. Então, quando você não vê um mísero fuzil em São Paulo inteiro, isso é uma ordem do PCC. Eles não precisam de armas para tomar conta das bocas. Eles não precisam de armas. A arma que tem ali é sentido figurado. A arma dele é gatilho de aluguel. E nessa hora eles usam o que for necessário, o que precisar. Milicianos, gente do Comando Vermelho, a força deles está na grana. É uma empresa terceirizadora que compra o que quer e o que precisa. Precisamos matar um delegado de polícia porque ele está incomodando, como foi feito lá em Santos, aquele ex-comandante, aquele ex-delegado que foi morto. Inclusive, existem investigações dizendo que quem levantou tudo dele teria sido a Deolane. Isso está nos autos. Se foi ou não foi, não me importa, não me interessa. E a Deolane, outra coisa que ficou claro para vocês, uma coisa que eu falo a vocês há muito tempo. Isso aqui não é mina de dinheiro, tá? Isso aqui não é mina interminável de dinheiro. Todo mundo achando que a internet deixa todo mundo rico. Vocês estão completamente enganados. Isso aqui dá muito menos dinheiro, tanto é que quando foram lá na Deolane, que usava a rede social como desculpa, um ínfimo do dinheiro vinha das redes sociais. Miserê. Muito pouco comparado com o total. Então, você, cuidado. Quando você vê gente muito milionária por aqui, tem coisa. O Griesbach foi roubar eles. Foi roubar, e cara que rouba, meu amigo, vai pro saco mesmo. O Griesbach tentou passar a perna neles. Então é o seguinte, o que você tem ali? Uma organização que visa o lucro. Todo mundo está dizendo que o transporte público em São Paulo, da periferia, das empresas privadas e cooperativas, estão todas na mão do PCC. Isso aí são investigações, não sou eu. Eu estou apenas aqui replicando para vocês. O que eu quero dizer para vocês, o que não tem novo, é que é o seguinte, é que o PCC é uma estatal do crime. É uma estatal que tem todos os seus vínculos dentro do Estado brasileiro, nas suas 3 esferas, porque deixaram chegar a esse ponto. Chegou nesse momento. Hoje, você só consegue mudar isso implodindo o sistema. Porque a carta magna do país, porque o conjunto de normas e leis que regem a sociedade está todo embaixo do braço deles. Eles arguem direitos que eles não respeitam. Eles vivem, se você não sabe, tem um exército de advogados do PCC direto com ONGs dos direitos humanos para ver o lado humano dessas bestas feras, desses animais. Dizem que tinha um plano agora para soltar o Marcola e que esse plano envolvia quase 100 milhões. Eu tenho quase para dizer para vocês que esse plano era para pegar o Marcola e matar o Marcola. Eu tenho quase certeza disso, porque eles estão em guerra agora. Quando você não vê o traficante revidar na polícia, é porque simplesmente a ordem de cima é essa. Não se briga com a polícia. Nosso negócio aqui é grana. Então, o que acontece? O que o PCC faz na biqueira? Por que o PCC é o maior distribuidor de maconha do Brasil e da América Latina e um dos maiores do mundo? Eles foram lá no Paraguai, mataram o rei da maconha, tomaram conta. Se vocês soubessem a história que fecha com essa morte do rei da maconha, as datas que fecham, as autoridades envolvidas. Quando eu fiz o relatório, eu fiz. Está só comigo, já, vamos dizer assim, já destruí. Tá? Eu fui. Fulano de tal, bingo. Ciclano de tal, bingo. Data que aconteceu isso, bingo. Data que foi isso, bingo. Isso aqui, bingo. Bingo. Tá ali. Agora, é só eu que vi aquilo? Eu sou um gênio fora do comum? Eu sou um cara acima da média global? Eu sou o único gênio do Brasil? Será que ninguém viu aquilo que eu vi? E todo mundo calado? Por que que eu
um pardal em Itaboraí, vou abrir a boca para falar alguma merda disso. Que sejam felizes. Agora, para concluir o fato, houve um descongestionamento. Como é que é o nome? Descontencionamento. Puta que pariu. Caralho, é essa merda mesmo. Tem hora que a palavra não sai de jeito nenhum. Descontingenciamento. De 4 bilhões. O Brasil não tem dinheiro para tomar conta das fronteiras. As fronteiras, a única coisa que eles estão fazendo trabalho pesado é contra o Munjaro, mas aí é um contrato da Anvisa, que é uma quadrilha estatal também, com as Big Pharmas, no caso a Lilly. Então, a única coisa, o único risco que você tem, se você quiser ir no Paraguai e voltar, é descontingenciamento. Tá? A hora que você quiser ir no Paraguai e voltar com 100 quilos de cocaína, se você tiver o beneplácito do PCC, tá bom, tá tudo tranquilo, porque o Brasil afrouxou todas, não deu a metade do ano, e simplesmente o governo tirou 4 bilhões de verba de custeio. Enquanto isso, tem cara do Conselho do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro recebendo 3 milhões. Para quem não sabe, o conselheiro do Tribunal de Contas é um político bandido, nomeado por seus pares para ir para um órgão de corrupção. É só isso. E ainda ganham muito bem para isso, empregam a família, os empregos ali é tudo na faixa de 20, 30, 40 mil reais. É esse o Brasil. Tá? Então, fique calma que hoje, 7 horas da noite, tudo vai se resolver. Fique tranquilo, hoje tem jogo do Brasil. Não, eles estão guardados. Tá? Para você ver, olha só. Flávio Bolsonaro 2026, que maravilha, né? Você imagina que tragédia. A gente nunca sabe o que é pior. Tá? É um governo de merda, que não vai fazer nada, não vai lutar contra tráfico, não vai lutar contra bosta nenhuma, vai deixar tudo rolar do mesmo jeito, com a diferença que eles vão botar a culpa nos miseráveis. Nesse ponto aí, eu tenho que... o que o Lula faz com os pobres é deplorável, que é dar esmola para eles e achar que o cara está crescendo, tendo cidadania, vivendo na merda, na miséria. Esse é o lado do Lula. Agora, o do Bolsonaro, nem isso. Do Bolsonaro é ainda botar a culpa neles, foder com a vida deles. Ou seja, nem isso. Né? Nem isso. Vamos dizer o seguinte, o governo Lula é você achar que nós todos vamos comer merda. E um governo do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, é achar que não vai ter merda para todo mundo comer. É mais ou menos isso. Não é o governo, são as instituições. Por exemplo, você quando vê uma agência reguladora de alguma coisa, é uma agência de ladrões. A minha nora, por exemplo, entrou na justiça contra a ANEEL, né? Contra a Enel, né? Enel. Uma é empresa, a outra é agência, ou a ANEEL. Então, entrou contra a Enel, e foi feita uma perícia unilateral na casa dela, não foi constatado nada e deram um papel para ela, que não foi achado nada. O meritríssimo juiz, o prostitutíssimo juiz, já no esquema, porque essas operadoras compram todos os juízes de todas essas comarcas, com férias, com dinheiro, com presente, com mimos, o juiz foi mais realista que o rei e penalizou, mandou cobrar. Hoje você entra na justiça contra uma agência reguladora, você provavelmente vai ser extorquido por um magistrado, filho de uma puta, que está reclamando de ganhar 70 mil, 60 mil por mês. Esse canalha ali, ele vende até a alma, vende a puta da mãe, vende todo mundo. Foi o que aconteceu aqui. O filho de uma puta se vendeu, porque ele já é vendido. Pronto, é só isso.